Então, novamente, boa noite a todos, né? Boa noite a todos, novamente. Pessoal, né? Por conta do horário, né, o conteúdo vai ser reduzido, né? Nós tínhamos 3 temas, vamos trabalhar um tema. Eu ia trabalhar de forma conjunta, antecipação de tutela com julgamento antecipado da lide. Olha só, vou repetir, né? Antecipação da tutela, que é antecipar a proteção, que é antecipar o pedido do Estado. Eu peço para o Estado, não é? Eu faço um pedido para o Estado juiz. Excelentíssimo senhor doutor Estado juiz, quero a reparação de danos, né? E aí eu dou entrada, aí há o despacho do saneador, há a citação, há a resposta do réu, e eu falo assim: olha só, todos os elementos de prova já estão no processo, está provado que houve o dano, e eu quero a antecipação dessa tutela, eu quero antecipar a sentença já de forma imediata, né? E aí tem uns requisitos que nós vamos falar disso. Antecipação de tutela, que é semelhante ao segundo tema, que aí não é antecipação de tutela. O segundo tema, que é o julgamento antecipado da lide. Anotaram? Antecipação da tutela e julgamento antecipado da lide. Na antecipação de tutela, eu peço para o excelentíssimo senhor doutor juiz, Estado juiz, para antecipar o meu direito. Eu peço na antecipação da tutela. Já no julgamento antecipado da lide, não há um pedido, mas o juiz verifica, né? Verifica pelos requisitos, né, contidos na petição inicial, contidos na contestação, verifica, também há normalmente um pedido nesse sentido, verifica que ele pode antecipar o julgamento, ao invés de aguardar toda a instrução processual, lá no final, lá na decisão, ele verifica e ele antecipa a decisão. Percebe que é parecido, embora sejam diferentes, né? Mas vamos conceituar cada um e vamos dar o exemplo na prática de cada um, né? E vamos dizer qual é o momento que isso acontece dentro do processo e, lógico, né, fazendo aquela revisãozinha, né, não de tudo, tá? Senão vocês não vão aguentar, não. Vou fazer uma revisão rápida para dizer qual o momento processual que nós estamos agora, né? Então, boa noite a todos novamente, né? Como é que está o áudio? Bom, né? Agora ficou bom o áudio, né? Audível, né? Então, olha só, nossa matéria, Teoria Geral do Processo 2, né? E eu venho falando sobre os atos processuais. E eu digo sempre que o processo é um conjunto de atos que me levará a uma sentença, né? E essa sentença é dizer o direito, né? Dizer o direito. Mas logo no início, né? Antes de tudo, antes de começar o processo, né? Eu tenho que ter em mente que o processo ele tem quatro fases. O processo tem 4 fases, 4 momentos. Qual é a primeira fase do processo? Fase postulatória, onde eu postulo, onde eu peço, onde eu faço o meu pedido, né, o meu petitório inicial, a minha exordial de petição para o Estado juiz, a minha petição inicial, a fase postulatória, né? Número 1, eu faço o pedido. Nesse pedido deve conter as condições da ação e deve ter uma petição apta, de acordo com o 319 do Código de Processo Civil, né? Eu terei que seguir aquela receita lá de 7 incisos e seus requisitos, mais as condições da ação que nós já estudamos, e aí eu tenho a fase postulatória número 1, tranquilo? Aí, olha só, passado a procedibilidade, vendo que a petição está apta, o juiz analisando, ele dá um despacho saneador, tornando, né, o processo saudável, apto a prosseguir. Há uma procedibilidade. Porquanto o primeiro pedido é contra o juiz, pedido imediato. Qual é o pedido imediato? Receba a minha petição, senhor juiz, e recebendo que condene o outro lado a reparação por danos materiais e morais. Então, primeiro pedido, imediato, contra o juiz. Segundo pedido, mediato, para que o juiz venha mediar a relação juiz, autor e réu. Nós já falamos disso, né? Então, estou falando da fase postulatória. Cita-se o réu, já falamos de citação. O réu contesta, a resposta do réu,
Já falamos de contestação, ponto. Agora vamos para a fase instrutória. Instrução. Vamos instruir o processo. Normalmente o processo já é instruído logo na inicial com os documentos necessários à minha proposta, ao meu pedido, né? Então, se eu ingresso com uma ação de reintegração de posse, baseado no esbulho possessório, e nós já falamos disso. Falamos que se alguém invade o meu imóvel, meu imóvel está invadido, o meu imóvel foi invadido, e este meu imóvel que está invadido, eu peço para Vossa Excelência Estado Juiz, através da minha petição, eu peço que o réu desocupe o meu imóvel, porque ele é um invasor, ele está agindo de forma criminosa, ele comete o crime de esbulho possessório, não é? Então, ele cometendo o crime de esbulho possessório, invadindo o meu imóvel, não é? E eu sempre vou lá, fiscalizo o meu imóvel, verifico, meu imóvel está sempre lá, né? Mas de repente eu passo a noite, tem uma luz ligada, alguém está morando no meu imóvel, tento colocar a chave está modificada, não é? E aí eu eu peço a reintegração baseado no esbulho, peço para retirar ele do meu imóvel e me reintegrar na posse, porque ele está esbulhando, porque ele está invadindo. Eu peço isso, e como que eu provo? Juntando a escritura do imóvel. O imóvel está registrado em cartório, escriturado em meu nome. Então eu, como autor, parte legítima, possibilidade jurídica do pedido, é possível, não é? E há o interesse de agir, porque eu vou lá, tento entrar, tento abrir, converso com ele e falo: você está usando o meu imóvel de forma indevida, né? Você invadiu sem a minha autorização, faço o boletim de ocorrência contra ele, né? Falando do crime, junto à prova, que é o boletim de ocorrência, junto à prova do documento de invasão, que é o boletim de ocorrência, junto à prova de que o imóvel me pertence, prova de propriedade, junto à minha prova de que eu sou legítimo, né? Legítimo, que pede a reintegração de posse, portanto, possibilidade, legitimidade, interesse de agir, condições da ação presentes, né? Então, passado a fase postulatória, o juiz recebe e manda citar o réu para que se defenda, apresente suas alegações. Ponto. Até aí compreendido? É uma revisão de tudo que nós já falamos. Mas, tema da aula de hoje: antecipação da tutela. Eu não posso ficar esperando ver o meu imóvel invadido, provado que o imóvel é meu através de uma escritura, provado que há uma invasão. Eu fui lá, conversei, tentei convencê-lo de sair de forma amigável, mas há uma pretensão resistida. Ele resiste, ele fala: não vou sair, daqui não saio, daqui ninguém me tira. É uma música de carnaval, e ele vem com essa situação, e eu, com o boletim de ocorrência, né, tentando apurar o crime de invasão da minha propriedade, de invasão do meu imóvel. Então eu tenho uma prova da invasão, né? Recolho assinaturas dos meus vizinhos dizendo que há uma invasão, e os meus vizinhos confirmam essa invasão. Tiro fotos do imóvel, junto à escritura e a tentativa aí de retirar o invasor. Mando um AR para ele no endereço, uma carta com aviso de recebimento. Pronto, está aí. Possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Provei com AR, tentando tirá-lo e ele não sai. Pretensão resistida do réu, né? Dentro dessa situação. Ele é réu criminal e agora é réu no âmbito civil. E eu peço para que ele saia do imóvel. E eu peço para o Estado Juiz retirá-lo do meu imóvel, mas o Estado Juiz diz: ora, para que ele saia, eu preciso de uma prova de vossas alegações, mas eu provo. Mas aí é que está, eu vou aguardar 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 ano, e é para isso que o direito criou, né? Criou a antecipação da tutela, né? O instituto da antecipação da tutela. Anotem aí: antecipação da tutela. É a antecipação da tutela, portanto, uma medida que atende à pretensão do direito material do autor, atende à pretensão do direito. Qual é o direito material? Ver a minha propriedade,
ter de volta a minha propriedade. Essa é a minha pretensão material, né? Então, mas eu quero a pretensão material atendida antes da sentença, antes de chegar ao final do processo, antes de aguardar todo o trâmite processual, fase postulatória, fase saneadora, fase instrutória e fase decisória. Olha só, 4 fases, né? Então, já na fase postulatória, eu peço uma antecipação da tutela, sem sequer citar o réu. Ainda digo, atendido todos os requisitos, atendido a verossimilhança, a verdade daquilo que eu alego, a verossimilhança das alegações, daquilo que eu alego, né? Atendido isso como escritura, boletim de ocorrência, documentação provando que eu sou eu, carta de AR pedindo o imóvel de volta e a pretensão resistida, atendido todos esses requisitos, especialmente provando o meu direito, né? Eu tenho aí uma antecipação da tutela. O juiz pode me conceder a antecipação da sentença, ao invés de lá aguardar a sentença até lá, o final, o juiz antecipa e concede a reintegração de posse. Ponto. É isso é a reintegração de posse, né? Então, ela é concedida liminarmente. Pessoal, qual é a diferença de liminar para cautelar? Já explicamos isso. Na teoria da classificação das ações, eu classifico as ações em ação de conhecimento, ações cautelares e ações de execução. Então, a cautelar é uma das classificações da ação cautelar. Toda cautelar tem um pedido de urgência, mas eu posso pedir uma liminar na ação de conhecimento, posso pedir uma liminar na ação de execução, porque a liminar é um pedido de urgência, enquanto que a ação cautelar, ela é a própria ação que requer a urgência por conta de um motivo urgente. Então, cautelar sempre tem um pedido liminar, as outras podem ter ou não pedido liminar. Ação cautelar não é pedido, é ação. Já falou sobre isso, né? Voltando aqui à antecipação da tutela. Então, na antecipação da tutela é concedida liminarmente e mediante ao conhecimento sumário. O juiz analisa de forma rápida e objetiva e tem uma cognição sumária, um conhecimento sumário dos autos e verifica que ali há um crime de invasão de propriedade, verifica que a propriedade é certa, né? Que há a verossimilhança daquilo que a parte alega, é verdade o que ele está falando, ele prova com escritura, ele prova com boletim de ocorrência, prova com AR que houve intimação, prova com testemunhas ali, né, em declarações, tudo provado. Ora, por que aguardarmos uma instrução processual, sendo que o processo já está devidamente instruído? Instrução, ok. Baseado na prova documental do autor, né? Baseado na prova trazida pelo autor já na inicial, já na fase postulatória, nada impede o quê? A antecipação da tutela. Nada impede a antecipação da tutela. Nada impede. Então o juiz verifica que, mesmo que o juiz aguardar a instrução, aí vem contestação, vem defesa, vem os documentos do outro lado. O outro lado alega que não, que entrou com consentimento do autor, inventa uma história, junta um contrato. Pessoal, tudo indica que realmente o autor tem razão. O autor junta a escritura, junta um AR provando que pediu o imóvel e não foi, e a pretensão, esse pedido de retomada do imóvel não foi atendido, não há uma contestação nesse sentido, né? Há um boletim de ocorrência, né, dentro da delegacia falando do esbulho possessório, e se o autor estiver mentindo, ele responderá pelo crime de calúnia. Ou seja, imputar um delito a alguém é um delito de calúnia. Se eu disser que alguém está cometendo um crime e ele não está cometendo um crime, eu cometerei o crime de calúnia. É uma denunciação caluniosa. Então eu corro o risco de cometer um crime e pagar por esse crime. Então o juiz entende que há uma verossimilhança naquilo que eu alego por conta do próprio desenvolvimento da petição inicial, do pedido inicial, do pedido para o Estado juiz. Então essas características, né, leva ao Estado juiz a crer que há uma veracidade na argumentação.
Então o juiz observa, olha as provas e fala, realmente, né? O principal requisito para conceder a antecipação da tutela, o principal requisito, né? Eu tenho que ter dois requisitos, tá? Para conceder a antecipação de tutela, anota aí, eu tenho que ter dois requisitos. Número 1, prova inequívoca da verossimilhança. É comum o juiz negar a antecipação de tutela quando não se verifica este requisito, a prova inequívoca da verossimilhança. Eu digo que o meu imóvel está invadido, digo que o imóvel é meu, mas eu não junto o AR dizendo que eu fui lá, briguei, pedi, que eu fiz o boletim de ocorrência. Eu só digo que é meu. Aí o juiz fala assim, não, é seu, mas você pode ter cedido, você pode ter alugado, você pode ter locado, pode ter havido um comodato, um empréstimo, né? Mas você agora requer uma reintegração forçada, pedindo antecipação de tutela baseado só no fato de ser seu. Só o fato de ser seu não prova a urgência, a antecipação da tutela. Tranquilo? Esta prova de antecipação de tutela, o requisito número 1, a inequívoca verossimilhança da minha alegação é de que houve um esbulho. Como que eu provo isso? Eu faço uma cartinha e digo, fulano de tal, você tem que sair do meu imóvel, não sei quem é você, mas você está ocupando meu imóvel de forma indevida, criminosa. Manda a cartinha, ele recebe ou não recebe, mas eu tenho aí a prova de que eu intimei para ele sair. Fora isso, o boletim de ocorrência criminal, penal, né? Da invasão, junto 2, 3 testemunhas, vizinho, assina aqui para mim, né? Porque eu está invadindo o meu imóvel, você sabe que a casa é minha, eu já morei até aí, agora está alugando, né? E aí a pessoa invade. Olha só, tem 3 provas, né? Inequívocas da verossimilhança daquilo que eu alego. O que eu alego? Que o meu imóvel foi invadido. Tem 3 provas e junto para o juiz. Então, requisito número 1, verossimilhança das alegações, das minhas. A prova inequívoca ela pode até ser, ela tem que ser no mínimo, né, interpretada com a probabilidade de que não haja dúvidas, né? As dúvidas têm que ser mínimas, né? E o juiz decide a favor dessa questão. Tranquilo? Risco de demora. Boa. Eu vou chegar nessa parte. Mas o primeiro requisito é a prova inequívoca da verossimilhança. Segundo requisito, vamos lá. Anotem o segundo requisito e eu vou falar desse requisito que a doutora Larissa falou aqui, que é o risco da demora, né? O risco da demora, ele também é um dos argumentos, né, para o pedido de antecipação da tutela. Eu peço a antecipação da tutela sob o risco de na demora, né, sob o risco de na demora haver o perecimento do meu direito. Eu tenho este caso, mas os casos mais comuns são os casos que envolvem, por exemplo, saúde, né? Eu peço um leito de UTI ou um leito de CTI, provo de forma inequívoca, através de laudos, de atestados com CIDs, né? Atestado pura e simplesmente o pessoal não tem aceito, mas o laudo, que é aquele descritivo que descreve a doença e coloca o CID, o Código Internacional da Doença, este laudo, né, que inclusive fala que deve haver uma internação sob pena do paciente vir a óbito, né, a convalescer do motivo, né, CID número tal, doença tal. Então é a prova inequívoca de que caso não haja um atendimento, agora sim, com o risco da demora, né, pode vir a óbito. Aí, vocês entendem? Aí no caso é uma ação cautelar com pedido liminar, que eu tinha acabado de falar anteriormente, é o exemplo, né? Mas ainda temos aí os requisitos importantes, os requisitos fundamentais para o pedido. Quais são eles? Primeiro requisito, prova inequívoca da verossimilhança, ponto, é isso que nós temos que compreender. Segundo requisito, reversibilidade. Vou repetir, vou anotar aqui no chat. Vamos lá? Eu estou até com medo de mexer aqui, cair a live aqui, né? Reversibilidade.
Reversibilidade. Foi. Então, pessoal, o primeiro requisito para a antecipação da tutela é a verossimilhança das alegações, a verossimilhança da argumentação. É a prova inequívoca daquilo que eu estou alegando, arguindo e pedindo. Número 1. Número 2 é a reversibilidade. Por que reversibilidade? Porque se eu não tiver razão e não tiver direito, isto tem que ser reversível. Ah, professor, mas peraí. E se não for reversível? E se for dependendo da situação, como é que fica isso daí? Aí existe o remédio que nós vamos falar já. Um deles é a caução fidejussória. A caução, por exemplo, mediante pagamento, né? Eu digo que o imóvel é meu, eu digo que a pessoa está invadindo, as provas são precárias, mas eu tenho certeza que o que eu estou falando é verdade. Eu provo, mas eu não provo 100%. Mas olha só, eu vou fazer uma caução. Eu tenho um outro imóvel. Pega a escritura do outro imóvel e fala assim: se eu não tiver razão, se não for meu, está aqui, para reparar, eu calciono este imóvel com outro imóvel. Eu coloco uma outra escritura de um outro imóvel. Vocês entendem isso? Parece uma coisa de aposta, né? Mas não é. É que se eu estiver mentindo ou não for verdade e eu não der essa segurança para o juiz, agora eu dou a segurança, o juiz fala: não, realmente, se ele estiver mentindo, agora ele vai pagar com outro imóvel. Ele tem dois, né? Ele vai pagar com outro, né? Então, a reversibilidade só se considerará a antecipação dos efeitos da tutela se eventual sentença de improcedência. Olha só, eventualmente pode haver uma improcedência, né? Mas se houver uma improcedência, haverá reversibilidade. É um exemplo ruim? É um exemplo ruim. Tem exemplos melhores? Tem, não é? Mas às vezes não é necessário. Muitas vezes não é necessário. Esse exemplo do imóvel, por exemplo, não é necessário, né? Mas existem exemplos de antecipação de tutela em que eu devo fazer o calcionamento, ou um depósito em dinheiro, ou documento de um veículo, ou a escritura de um imóvel. Eu calciono no processo como uma garantia de que o juiz pode decidir do jeito que eu estou falando, sob pena de que, caso o juiz decida e a ação venha a ser improcedente, eu venha perder a demanda lá ao final, aí eu estou garantindo que, se eu perder, eu terei como indenizar aquele que perdeu, que tinha razão, né? Embora eu diga que ele não tenha, mas eu perdi, e eu garanto desta maneira, através de uma caução, não é? Para garantir a reversibilidade da decisão. Tranquilo, pessoal? Também anotei como se fosse: o 2 não é risco da demora? Não, o 2 não é risco da demora. O 2 é a reversibilidade, né? O risco da demora, ele existe na maioria dos casos, né? Por isso que se pede antecipação da tutela. Vamos lá, né? Conceito de antecipação de tutela. A preocupação com a celeridade do processo. Vamos lá. A preocupação com a celeridade do processo tem sido uma constante desde os mais remotos tempos, né? Justiça lenta, justiça demorada não é justiça, não é verdade? Ficar esperando 3, 4, 5, 10 anos não é justiça. Eu tive já vários casos. Eu tenho casos da época que eu me formei, um inventário que eu me formei, peguei para trabalhar no inventário, trabalhei muitos anos nesse inventário e o inventário nunca finalizou. Tem um outro aqui de Brasília, né, de quando eu vim para cá, 8 anos, né, não anda, não sai. E assim, não tem justiça nisso, né? Os herdeiros não herdam. Uma pessoa fica com o bem disputando, enquanto as outras não têm direito. Existem outras maneiras de se resolver? Existem, né? Mas essa demora, ela causa danos, né? Causa danos a ponto de causar uma injustiça. Então, a antecipação da tutela, né, tem a preocupação com a celeridade no processo, né? Porque se o que eu estou dizendo, eu tenho prova inequívoca, né? E garanto que, caso eu venha a perder, pode-se reverter o resultado para que o outro lado não fique no prejuízo. Então, primeiro momento,
prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Segundo momento, reversibilidade, que é a garantia de que se eu perder, eu posso reverter o resultado, né, para que o lado que perdeu, não venha ficar no prejuízo. Então é a reversibilidade. Agora, esta questão da antecipação, vamos dizer como é que é? Da questão liminar, né? O pedido liminar. Por isso que eu digo, pessoal, liminar não se confunde com cautelar. A ação cautelar, não é? Ela tem um pedido liminar, tem um pedido de urgência baseado em uma urgência, baseado numa liminar, que há a questão do risco do dano irreparável. Qual é o dano irreparável? Dano de morte é um deles, né? O imóvel foi construído, um casinho aqui, um exemplo. O imóvel foi construído, um comércio foi construído, desrespeitando as margens da rodovia tal, né? Não vou citar nome de nenhuma rodovia, mas existe uma lei, né? Leis do CONTRAN, do DETRAN, leis do DR, né? Departamento de Estradas Rodadas. Isso que você não pode construir, né? Por exemplo, bem na beira da rodovia, tem uma distância, não lembro qual que é, cada local tem uma legislação, né, que modifica um pouquinho essa metragem, mas existe para todos os lugares essa lei, né, por ser uma lei federal inclusive. Acho que até que é 30 metros, estou chutando aqui para elucidar. E aí foi construído com 28 metros, pegou 2 metros para frente, 2 metros, passou 2, mas passou. E está ilegal a construção. O pessoal notifica nada, recurso administrativo perde, recurso administrativo perde de novo, e aí vem a derrubada. Antes da derrubada, o pessoal fala, vamos derrubar dia tal, daqui a 2 dias vamos derrubar. Eu entro com uma ação cautelar para evitar a derrubada, dizendo que passou 2 metros, mas que haverá uma reforma no meu prédio, que eu vou tirar esses 2 metros, vou fazer uma reforma. Vocês entendem? Não é para derrubar o imóvel inteiro, vou fazer uma reforma, vou corrigir isso. E peço a antecipação da tutela, para evitar o problema. Só que aí tem que ter o quê? Um pedido liminar, para o juiz decidir de forma liminar, rápido, antes que haja derrubada, né? Para que não haja o quê? O risco irreparável, o risco do dano. Aí do dano irreparável, para que não haja esse problema, porque senão não vai ter o que fazer, não vai ter jeito, né? Mas quais são os requisitos da antecipação da tutela, pessoal? Quais são os requisitos? Vamos lá? Os requisitos são a verossimilhança das alegações, então eu provo com documentos do meu engenheiro, do meu pedreiro, do meu arquiteto, um projetinho dizendo que farei essa mudança, que haverá essa mudança, que farei essa alteração e me enquadrarei na lei, né? E segundo requisito, caso eu não esteja, que eu não venha cumprir com aquilo que eu falei, né? Eu posso caucionar o processo como? Como que eu posso caucionar? Com documento do próprio comércio. Fala, não, tá aqui, documento, Ou não, faça um depósito de tanto, de X, uma caução, que se caso eu não cumpra, eu vou perder esse valor caucionado, 10, 15, 20, 50 mil reais, não é? Vocês entendem? Então a antecipação da tutela, ela serve para dar celeridade ao processo, né? Celeridade ao processo. Não é uma liminar e não é baseado nessa questão da velocidade do processo, qual que é? Risco da demora. Não é baseado no risco da demora. A antecipação da tutela não é baseado no risco da demora. É baseado... O risco da demora é uma questão liminar ou cautelar. O risco da tutela. A antecipação da tutela eu peço sim com celeridade, eu peço sim por um motivo de celeridade, eu peço sim para antecipar, mas eu antecipo pulando a fase instrutória. Não preciso de fase instrutória por conta de já estar devidamente instruído, não é? Com provas incontestáveis, com provas das quais a verossimilhança das alegações me levam a crer de forma sem sombra de dúvidas, de forma definitiva, a compreender, a entender que não haverá mudanças, né?
é 99,999% de certeza que aquilo que o autor está falando é verdade. Aí eu, juiz, autorizo a antecipação da tutela. Aí eu antecipo a tutela. Qual é a tutela? A proteção? Reaver o imóvel. No caso, né, do imóvel invadido, no primeiro exemplo que nós demos, né? É isso, pessoal, né? É isso. Esse é o tema antecipação da tutela, previsto no artigo 355 e 356 do Código de Processo Civil. Aqui não é aula de processo, né? Nós não falamos, né? Lembrando que a teoria geral do processo, né? Como eu sempre digo, né? É uma teoria, né? É os conceitos para entendermos, né? Se fosse um motor, né, de um veículo, e se fosse uma aula de mecânica, aqui eu estaria dizendo o nome das partes do motor, as partes do veículo, a ferramenta que eu utilizo para trabalhar a mecânica, e não propriamente o desenvolvimento, a mecânica do veículo, que está lá no processo civil, que está lá no processo penal, está lá no processo trabalhista, está lá no processo tributário. Não, eu não estou trabalhando no processo civil, né? Estamos trabalhando, e nem prática, estamos trabalhando os conceitos. Então, antecipação da tutela, qual é o conceito? Preocupação com a celeridade processual, preocupação com o processo que pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos e se tornar injusto. Ou esta questão que a doutora muito bem citou aí, o risco da demora. Ora, por que aguardar a instrução se o processo está devidamente instruído? Por que aguardar a instrução se eu tenho todas as provas das minhas alegações de forma inequívoca, né? A antecipação da tutela, portanto, é uma medida que atende à pretensão do direito material do autor, atende sem sombra de dúvidas, né? Concedida liminarmente, né, de forma urgente, né, mediante simples cognição sumária. O juiz olha e verifica, ó, vamos lá, ele está pedindo o imóvel e diz que o imóvel é dele, então ele coloca os documentos dele provando que ele é ele junta a escritura provando que a escritura está no nome dele, ele faz um AR pedindo a retomada do imóvel, está aqui o AR, a pessoa tem ciência, mas não se manifesta, não sai, ele vai e junta um boletim de ocorrência e ainda junta testemunhas que são vizinhos com declarações aqui. Então tem toda essa documentação que de forma inequívoca, sem sombra de dúvidas, prova que o imóvel é dele. Por que esperar a decisão lá ao final, com instrução, com audiência, chama um, chama outro, conversa? Não, vou decidir agora. Antecipação da tutela, parcial ou integral. Como assim, professor, parcial e integral? Existe tutela parcial? Existe, né? Não existia, mas existe agora. Por isso que eu falei artigo 355 e 56 do CPC, mas não vou falar muito disso não, tá? Também anotei como se fosse. Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida sobre antecipação de tutela? Não é difícil, não é, entender o que é a antecipação da tutela. Essa antecipação de tutela tem como requisitos, né? Obrigatórios, tá? Primeiro, número 1, prova inequívoca da verossimilhança. Já falamos o que é a prova inequívoca. Eu digo que o imóvel é meu, eu provo com a escritura, provo com a minha documentação. Número 1, né? E digo que eu tenho que reaver o meu imóvel por uma invasão. Se houve uma invasão, há um boletim de ocorrência de esbulho, né? Há testemunhas que provam que há um esbulho. Então, eu tenho que ter toda esses documentos de prova que provam inequivocamente as minhas argumentações, a minha alegação. Então é isso, número 1. E número 2, caso eu possa ainda estar mentindo, vocês sabiam que isso acontece? Eu empresto o meu imóvel para o meu pedreiro, eu empresto o meu imóvel para o meu genro. Ai. Essa do genro é boa, né? Aí eles se separam, né? Aí ela sai do imóvel e ele fica no imóvel. Aí eu falo que ele invadiu. Olha que situação, hein? Eu estou inventando aqui, mas é possível. Aí, né? Não é possível? É possível. Aí eu provo que o imóvel é meu, falo que ele invadiu e ele não invadiu, né? Ele entrou com consentimento. Aí aí manda a cartinha, faço um boletim de ocorrência. Aí o juiz dá a antecipação da tutela. Aí ele vem e prova que era casado, que era amaziado, que entrou com consentimento, ele prova tudo isso aí. E aí, pessoal?
Aí a decisão tem que haver uma reversibilidade. Esse segundo requisito da reversibilidade é aquele que indeniza se eu estiver mentindo. É esse requisito. Como que vai indenizar? Né? Eu não tenho imóvel? Eu tenho imóvel. O juiz não tirou ele? Tirou. Agora ele entra com ação de reverso aí, de reparação de danos, né? Ou não, ele simplesmente ganha a demanda dizendo que não houve invasão. Aí o juiz manda ele voltar? Manda indenizar, né? Como que faz isso? Quem deu causa, né, pagará honorários de sucumbência. É uma outra situação, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então só se concederá a antecipação dos efeitos da tutela se eventual sentença de improcedência, se eventualmente houver improcedência, puder reverter os efeitos concretos gerados pela decisão provisória, fazendo retornar as partes ao status quo, o estado anterior, status quo ao estado anterior. Alguma dúvida sobre isso? O que acontece nessa questão do status quo anterior, né? Causa um prejuízo se eu estiver mentindo, causa um prejuízo se eu tiro a pessoa e coloco em outro lugar, em outra situação, causa um prejuízo se eu não estiver falando. Então o primeiro ponto é a prova inequívoca da verossimilhança. Mas se mesmo assim, né, parecer inequívoca, mas não era inequívoca, era equívoca e equivocada, e eu levei o juiz a se equivocar, aí tem consequências, né? Aí tem consequências, porque se eu sabia e eu levei o juiz a equivocar-se na decisão, eu estou agindo de má fé, né? É verdade? Eu estou agindo de má fé. Então a má fé traz consequências para quem age de má fé. Quais as consequências? Indenizar o outro lado, ressarcir o outro lado. Então nesta sentença eu vou ter que ressarcir, eu vou ter que indenizar. Aí qual é a garantia? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas eu tenho um imóvel. O juiz pode dar o meu imóvel em garantia para o outro lado. Falar, você morava, ele te tirou, agora eu vou te colocar de volta lá. O juiz coloca, não dando o imóvel, mas como garantia até que eu faça o pagamento do ressarcimento do dano que eu causei no outro lado. Então, pessoal, a reversibilidade é o segundo requisito. Reversibilidade. Anotaram aí? Agora, vamos lá, para fechar. Então, primeiro requisito, prova inequívoca das alegações. Segundo, reversibilidade. E terceiro, anota aí terceiro requisito. Esse terceiro requisito é chamado de requisito alternativo. Anota aí, requisito alternativo. Esse requisito alternativo, aí vem o que a doutora falou aí no chat para nós, né? Esse requisito é o fundado receio, anotando? Esse terceiro é o fundado receio, número 1, de dano irreparável, ou número 2, fundado receio de difícil reparação. Olha que é parecido, né? Dano irreparável ou dano de difícil reparação. Caso o juiz não conceda a antecipação da tutela, este terceiro requisito, ele me dirá que o dano ele é irreparável ou de difícil reparação. Por que ele é irreparável ou de difícil reparação? O caso do imóvel, né, poderá haver uma construção ali, né? Se o juiz não conceder, poderá haver uma ampliação do imóvel. Esta pessoa que está invadindo poderá construir um muro, poderá alterar a estrutura do imóvel, poderá retirar partes do imóvel, poderá danificar o imóvel, furtar partes do imóvel, encanamento, eletricidade, relógio, isso acontece, né? Partes do imóvel que podem ser retiradas, e aí eu fico num dano, né, irreparável ou de difícil reparação por conta da não concessão do juiz. Então eu alego isso. Primeiro requisito, verossimilhança da alegação, né, a verdade. Requisito número 2, reversibilidade.
E terceiro e último requisito, né? O fundado receio de dano irreparável. O fundado receio de dano de difícil reparação e ponto final. Então aí está aí, pessoal, o que é antecipação da tutela, né? Ela tem como objetivo antecipar aquilo que poderá ser decidido lá na frente, mas como o juiz verifica, né, os requisitos já logo na petição inicial, né, a forma de argumentar e as provas são inequívocas daquilo que se pede, né, o juiz antecipa, verificando ainda que há uma reversibilidade, que não causará um prejuízo, e se caso haja, poderá ser reversível o prejuízo, né? E por último, essa questão aí, que há um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Então o juiz concede para que não haja esse dano irreparável ou de difícil reparação. E ponto final, está aí o tema da aula de hoje, né? Que foi, né, antecipação da tutela. Está previsto aí no 535.6 do Código de Processo Civil. Lembrando que a nossa aula não é de processo, é uma aula de teoria geral do processo, traz o conceito, né? Trazemos o conceito aqui para nós entendermos o que é antecipação da tutela. Lembrando que o processo ele tem 4 fases: fase postulatória, fase saneadora, fase instrutória e fase decisória. Então aqui, ó, eu faço a postulação, já junto toda a documentação, já peço uma antecipação da tutela para não esperar a fase decisória, a última fase. Então, antes de analisar, antes de entrar na instrutória, na decisória e no despacho do saneador, o juiz verifica, né, as condições da ação, né, no despacho saneador, verifica que eu tenho razão, verifica, né, a verossimilhança das minhas alegações, verifica que poderá sim haver um receio aí de difícil reparação ou até mesmo de não reparação, né, e ele concede a antecipação da tutela. Então ele concede lá, ó, ele antecipa a sentença. Ele vai dar uma sentença, pessoal, provisória, não é definitiva. Ele vai dar uma sentença provisória de reintegração e depois o processo continua até chegar na sentença terminativa. Então, a antecipação de tutela é uma sentença provisória, que pode até ser revertida, mas ele já antecipa o resultado, que seria lá de mérito, mas ele antecipa aqui, ó, provisoriamente. Depois vira definitivo, ao final do processo. Não é uma decisão? É uma decisão provisória. É uma decisão provisória. É uma sentença provisória. Não é terminativa. É provisória. Antecipação da tutela. Tranquilo, pessoal? Não é? É isso. Não é? Existem questões polêmicas que envolvem essa questão, né? E aí, que mais que a gente tem para falar sobre isso? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que nós conseguimos esgotar aí o assunto. É uma decisão ou uma sentença? É uma decisão. A antecipação da tutela, ela antecipa a proteção do Estado, né? Ela antecipa. Nós vamos falar como é que é o nome? Nós vamos falar eu estou falando de antecipação de tutela. Julgamento antecipado da lide, que eu ia fazer o paralelo, aí tem sentença, não é antecipação da tutela. Julgamento antecipado da lide, aí eu pego a lide e julgo de forma antecipada, aí eu dou sentença terminativa. Julgamento antecipado da lide, sentença terminativa. Antecipação de tutela é provisório, não é terminativa. Aí eu vou deixar para a aula que vem para não confundir. Já está confundindo, né? Mas a antecipação de tutela é uma sentença provisória, que inclusive cabe agravo instrumento. A antecipação da tutela. O julgamento antecipado da lide, que é quase igual, parecido a um julgamento antecipado da lide, aí sim tem sentença. Mas aí é outro instituto. Tranquilo? Parece, mas não é. É outra situação. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, a gente responde agora. Então não é sentença,